Olá, meus irmãos, passando hoje para fazer esse vídeo todo especial acerca dos dogmas marianos. E de hoje, de maneira toda especial, nós vamos falar hoje sobre o dogma, Virgem Maria, Mãe de Deus. Que maravilha! Então, os dogmas marianos manifestam então a importância que a Igreja dá a Maria, a Mãe de Jesus Cristo. Então, os dogmas marianos glorificam Maria. Ela é exaltada precisamente em sua insignificância e simplicidade, e é por intermédio dos insignificantes, dos pobres, dos pequeninos, como Maria, e os que ela declara libertados, que o reino de Deus se torna realidade entre nós. Em toda a longa tradição cristã, os dogmas marianos concentram nossa atenção na glória de Deus, que brilha sobre a Mãe de Jesus. Ou seja, nós aplicamos a Maria, então, não é verdade, um tratamento todo especial, como nossa mãe espiritual. Então, de hiperdulia, seja uma super veneração, uma super veneração. Então, por quê? Porque a nossa mãe é mãe de Deus. Então, o que são os dogmas marianos? O termo dogma provém da língua grega dogma, que significa opinião, uma decisão. Então, no Novo Testamento, a palavra dogma é empregado no sentido de decisão comum sobre uma questão. Então, a decisão comum tomada pelos apóstolos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Então, os padres da igreja, os antigos escritores, eclesiásticos, usavam então dogma para designar um conjunto dos ensinamentos e das normas de Jesus, sua doutrina, e também uma decisão da igreja. Então, paulatinamente, a igreja, com auxílio dos teólogos, pensadores cristãos, cheia do Espírito Santo, precisou esclarecer o sentido de dogma. Então, na linguagem atual do magistério, e da teologia, dogma é uma doutrina na qual a igreja, quer com um juízo solene, quer mediante o magistério ordinário e universal, então ele vai propõe de maneira definitiva uma verdade revelada, uma verdade de fé, e uma forma que obriga o cristão, o povo cristão, em sua totalidade, de modo que sua negação é repelida como heresia, e estigmatizada como anátema. Então, está aí uma definição de dogma. Então, os dogmas são definidos pelo magistério da igreja de maneira clara e definitiva. Os dogmas são, então, verdades de fé, contidas nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição. Então, o magistério da igreja, conforme nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 88, nos coloca da seguinte forma: o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando de forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades que contêm estas têm uma conexão necessária. Então, na igreja, os dogmas são importantes porque ajudam os cristãos a se manterem fiéis na fé genuína do cristianismo. Então, o dogma ele é feito, pelo Papa, na verdade, de maneira solene. Então, os dogmas são como placas que indicam o caminho da nossa fé. Foram criados para ajudar o povo de Deus a manter no rumo do santuário vivo que é Jesus. Então, referentes a Maria, a igreja então propõe 4 dogmas: maternidade divina, virgindade perpétua, imaculada conceição e assunção. Hoje nós vamos falar de maneira toda especial, então, da maternidade divina,
Nossa Senhora, então, Virgem Maria é mãe de Deus. Então, aos 22 de junho de 431, o Concílio de Éfeso definiu explicitamente a maternidade divina de Nossa Senhora. Assim, o concílio se expressou que seja excomungado quem não professar que Emanuel é verdadeiramente Deus e, portanto, que a Virgem Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois deu à luz segundo a carne aquele que é o Verbo de Deus. Então a intenção do concílio de Éfeso era a de afirmar a unidade da pessoa de Cristo, reconhecer Santíssima Virgem Maria como mãe de Deus, ou seja, Theotokos, não é isso? Isso no grego, no latim deípara, aquela que pariu Deus, enfim, significa então, na verdade, professar que Cristo, filho da Virgem Santíssima, segunda geração humana, é filho de Deus. O povo se alegrou tanto que levou os bispos do concílio para suas casas e festejaram a proclamação do dogma mariano. A maternidade divina de Nossa Senhora é peça mestra da teologia marial. Que maravilha para nós, que maravilha sabermos disso. Então, quando o arcanjo, o anjo São Gabriel, mensageiro do Senhor, apresentou-se então, aquela jovenzinha de Nazaré, não a chamou pelo nome. Essa jovem chamava-se Miriam. Ora, esse nome é um nome muito comum, na casa de Israel, do povo de Israel. Então Miriam, ou como dizemos nós, Maria. Esse é os nomes de nossas mães, avós e filhas. Então esse nome Maria, significava estrela do mar, na língua então hebraica. E na língua siríaca, senhora, soberana. Então o anjo, o arcanjo, São Gabriel, não a chamou estrela do mar, nem de senhora, nem de soberana. Não a saudou como o nome de Maria. Foi muito mais preciso. Por certo, que em Nazaré, aquela pequenina cidadezinha, outras jovens também chamar-se-iam Maria, Miriam, como aquela ante quem se apresentou o anjo. Então, para não haver e não ser mal entendido, o arcanjo São Gabriel saudou a donzela com uma expressão completamente nova. Disse-lhe: saúdo-te cheia de graça, você ave cheia de graça, queraritomene, você é cheia de graça. Significava sem defeito, perfeita. Estava cheia de graça, cheia de Deus. Não só segundo a ordem da graça, mas ao falar assim, segundo a ordem da ligação hipostática. Então, ave cheia de graça, queraritomene, era uma expressão nunca usada antes. Nada diz o Evangelho sobre ela antes da saudação angélica. Tudo o que se narra de Maria antes da anunciação, isto é, antes da saudação do arcanjo São Gabriel, pertence então àqueles livros apócrifos, aqueles livros que não são canônicos, mas que servem para a história da igreja, que servem para a história do cristianismo. Então, por assim dizer, há todo um inventado aí com um dos melhores dos propósitos, histórias, que são contadas acerca então da família de Maria, mas na Sagrada Escritura não tem. Então, o desejo de saber algo a mais a respeito então dessa maravilhosa criatura que é Maria, Santíssima Virgem, mas inventados tão somente aí, contando a história dos seus pais, Santana e São Joaquim, enfim. Então, em compensação, é certo que o arcanjo São Gabriel
chamou Maria de a cheia de graça, né, que era Aritomene, essas palavras valem mais do que todas as histórias contadas de sua família, mesmo as mais belas e encantadoras daqueles livros apócrifos, né, que não são canônicos. Então, dizem-nos que na jovem de Nazaré não existia o mínimo pecado, e realmente ela é imaculada, inclusive dogma de fé, não é verdade? Então, ela é virgem, é a virgindade perpétua, ela é a Imaculada Conceição, né? Nós vamos fazer um vídeo todo especial desse dogma, que foi proclamado de 8 de dezembro de 1854 pelo Pio IX, é o terceiro dogma mariano. Então, assim, não encontrou nada, era essa cheia de graça, imaculada, prometida por Deus desde o princípio do século, era ela. Então, se não tivesse sido imaculada, não poderia estar cheia de graça, não cabia mais graça nela. O arcanjo São Gabriel viu na terra uma pessoa que tinha mais graça, que estava mais cheia de Deus do que eles lá no céu. Ora, o pecado original tê-la ia manchado, como mancha todas as criaturas, mas ela, preservada de todo pecado, era sem mácula, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nela não havia indício algum de pecado, nem sequer uma sombra de defeito. Ela era diferente das demais, é superior a todas, a mais humilde, a que se fez menor, como o oceano que se põe abaixo de todas as águas, de todos os lagos, de todos os riachos, de todos os mares, e tudo corre para ela como um mar de graças, como um oceano de graças. Ela é imensa, ela era diferente das demais, ela era perfeita. As outras poderiam ser graciosas, ela era cheia de graça. As outras Maria, as outras Miriam poderiam ser boas, ela era santa. As outras poderiam ser de algum modo admirada pelos homens, ela era a predileta de Deus. Todas as demais se chamavam Maria, Rebeca, Judite, Raquel, Tamara, e padeciam da triste herança do pecado original. Ora, bem vistas, todas tinham uma pequena mancha de soberba, a marca da Eva, que por soberba desobedecera a Deus, querer ser Deus sem Deus. Então, ora, o pecado da soberba determinou que em Eva e em todos os seus descendentes a perda da graça divina. Exatamente. Então é o pecado de transmissão na nossa natureza adâmica e decaída. Então, fora então a grande desgraça, pecar contra o nosso Criador. Nela a graça voltar de forma completa, absoluta e total. Então ela é a nova Eva, de maneira integral. Por isso, o arcanjo São Gabriel saudou-a dizendo-lhe: Quer Aritomene, saúdo-te, cheia de graça. Como ela terminava a desgraça de Eva e começava com ela a novidade de graça. Ou seja, ela é a nova Eva, tal qual Jesus, o novo Adão. Que maravilha para nós! Que a Santíssima Virgem rogue a Deus por nós, nossa mãe vinha do céu, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.